Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Eu sou o professor Davi Oliveira e na aula de hoje nós vamos falar sobre vetores, abrindo playlist nova aqui no canal. Essa é a aula de número 1, minha primeira aulinha sobre vetores. Tá legal? Vou começar essa aula então, conceitos iniciais sobre o vetor. Vetor é um ente matemático constituído de um módulo ou intensidade, uma direção e um sentido, utilizado em física para representar grandezas vetoriais. Quando eu era aluno, estudei essa matéria pela primeira vez, sério, tô falando sério, eu tive muita dificuldade com essa matéria. É mesmo, professor? É sim. E eu noto, ao longo dos muitos anos que eu tenho em sala de aula, eu percebo que os meus alunos também têm dificuldade quando estudam essa matéria. Às vezes na correria ali do colégio, você quer passar a coisa mais devagar e não pode, mas aqui no canal a minha ideia é passar isso bem devagar para vocês. Nós vamos caminhar bem devagar. Eu quero que vetor seja uma matéria que você consiga aprender mesmo, numa boa, que fique íntimo dela. Sabe por quê? Porque vai ter diversas situações em que eu vou falar, gente, isso aqui é uma grandeza vetorial. E você precisa saber bem vetores para estar bem nessa matéria aqui. E aí eu quero que você, que esteja desse lado daí, fale assim, beleza, porque vetores eu domino. É isso que eu quero de você. Tá legal? Bom, é comum muitos professores explicarem, começar essa aula explicando que existem grandezas que são escalares e grandezas que são vetoriais. E é comum começar a aula desse jeito. Então eu vou dar só uma pincelada nisso, porque isso também gera um pouco de dúvida. E é normal, tá? É normal. Entendam, existem grandezas escalares? Existe. Grandezas vetoriais? Existe. E qual é a diferença entre as duas? A diferença é que as grandezas escalares, ela precisa ali de um valor numérico e uma unidade. Mais nada. Está bem definido assim. As grandezas vetoriais precisam de algo a mais, de um tico-tico a mais, né, professor? Isso. Ela precisa ter um módulo, né? Uma intensidade, né, Davi? Isso. Uma direção e um sentido. Por exemplo, quando alguém pergunta a hora para você, aí você responde, pô, agora são 2h30, cara. Você não precisa falar, são 2h30 na direção horizontal, no sentido da direita para a esquerda. Não faz sentido isso, né, professor? Não, você só responde, são 2h30. Tem um valor numérico, tem uma unidade, 2 horas e 30 minutos. É isso, professor? Isso. Mas existem grandezas na física que elas não ficam bem caracterizadas só com isso. Ela precisa de mais coisa. A velocidade é um exemplo disso. A gente estudou velocidade aí em cinemática, você estuda movimento uniformemente variado, sem se preocupar com isso. A gente estuda a velocidade como se fosse uma grandeza escalar, mas, na verdade, a rigor mesmo é uma grandeza vetorial. Veja se você entende. Você está na ponte Rio-Niterói, tem lá um monte de carros, né, professor? Isso, rodando lá na rodovia. Cada velocidade, cada carro ali vai estar numa velocidade diferente. As velocidades têm módulos diferentes. Né, Davi? 90 km por hora, 100 km por hora, 80 km por hora, é isso. Todos eles se deslocando ali, né, professor? Naquela rodovia ali, naquela ponte, né, professor? Isso. Então tem a direção da ponte que eles estão passando. Tem, né, professor? Isso. Agora, tem o cara que vai estar indo para o Rio, tem o cara que vai estar vindo de Niterói. E o cara que está indo para Niterói, né? O cara que está indo para o Rio e o cara que está indo para Niterói. Então tem um sentido nessa história, né, professor? Eu posso estar indo no sentido Niterói ou posso estar indo no sentido Rio. Exatamente. A velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido, embora a gente não trate dela dessa maneira, é uma grandeza vetorial. E não adianta você querer decorar tudo agora. Professor, eu quero saber todas as grandezas são escalares e todas que são vetoriais. Eu vou decorar todas. Não. Não pense assim, não. Isso vai sendo passado para você, pelo seu professor de física, no seu colégio, no seu cursinho, aos poucos. Algumas são fáceis, algumas grandezas é intuitivo, é fácil perceber, o tempo é uma delas. Aí você fica feliz da vida, pô, já sei tudo sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Aí você vai lá, chega lá mais para frente, vai dar trabalho de uma força. Professor, eu faço a menor ideia desse trabalho. Você nem o que é trabalho, que dirá se é grandeza vetorial ou escalar. Então, calma. Teu professor de física vai te orientar, vai te ajudar, vai te dar sempre essa dica. Olha, isso aqui é uma grandeza vetorial, vamos nos preocupar com o trato vetorial no estudo dessa matéria. Você vai estudar força elétrica, opa, grandeza vetorial, campo elétrico, opa, grandeza vetorial. Chega em potencial elétrico, não, potencial não.
potencial é uma grandeza escalar, somas algébricas para serem feitas, bibibi, bababá. Tá legal? Não adianta querer sair decorando tudo agora. Aos poucos, isso vai entrar na sua cabeça. Tá bom? Tá bom, professor. Tem grandeza que é vetorial, tem grandeza que não é. Até aí tá tudo fácil. Tá legal. Vamos ver aqui então o que eu quero que você aprenda da aula de hoje. Primeiro, qual é a diferença entre direção e sentido? Não é a mesma coisa não, né, professor? Não, direção é uma coisa, sentido é outra. Então eu quero fixar isso bem na sua cabeça, porque as próximas aulas dependem muito disso, tá legal? Qual é a notação aqui que nós usamos para o vetor, tá legal? Que eu tentei representar aqui, nessa parte em preto aqui com laranja. E vamos responder. Vamos gastar uns minutos aqui brincando de olhar para cá, identificar esses vetores e responder essa brincadeira aqui, que quando a gente terminar isso aqui, você vai estar craque para começar a caminhar nessa matéria numa boa. Tá legal? Bom, todo vetor ele tem uma representação. Vejam aqui, eu tenho a letra A, a letra B, C, D, o E e o F. E todas essas letras têm uma setinha em cima. Então, nos livros de física, nas questões de concurso, nos exercícios, quando você tiver uma setinha em cima de uma letra, significa que esse cara aí é um vetor. Tá legal? Entendi, professor. É uma grandeza vetorial, né? Isso. Alguns outros livros representam com uma letra aqui no início e outra no final. A, B poderia ser representada assim, o vetor AB. Aí teria a letra A aqui e a letra B aqui, e você teria essa outra representação, vetor AB, essa reta aí, AB, né, professor? Isso, com a reta em cima, tá legal? Tem essa representação também, mas é muito mais comum desse jeito. Você colocar a setinha em cima da letra. E essa setinha que está em cima da letra só me indica que isso aí é um vetor. Não tem nada a ver com essa seta que está embaixo aqui ou em cima desse B aqui, porque isso aqui é o módulo do vetor, é a sua intensidade. Professor, a intensidade do vetor, o módulo dele é o tamanho do bicho, é? Exatamente. Então, o vetor A e o vetor B têm o mesmo módulo? Boa, garoto, tem o mesmo módulo. Eu espero que esteja bem claro aí da câmera. Tentei representar com um laranja bem forte aqui, para você perceber esses detalhes, que o B e o A têm o mesmo módulo, têm o mesmo tamanho, né, professor? Isso. Então, já a gente vai responder essas perguntas aqui. Quem tem a mesma intensidade, bibibi, babá. Mas já adianto para vocês que esses dois têm o mesmo módulo, eles têm o mesmo tamanho. E eles têm outra coisa em comum também. Eles têm a mesma direção. Davi, cara, e o que é a direção? A direção, pessoal, ela pode ser horizontal, como está nesse caso aqui, tá legal? Horizontal, isso é direção. É direção, professor? É. Cara, eu pensei que isso fosse sentido. Não, né, não. Ela pode ser vertical, tá legal? Finge que está na horizontal, perfeito aqui, tá? Então, direção pode ser horizontal, pode ser vertical, ela pode ser uma diagonal também. Pode, professor? Pode. Tudo isso aqui, gente, é direção. Então, quando você ouvir que a questão está falando, ou você precisa identificar quais vetores estão na mesma direção, você vai buscar vetores que estão juntos ali, ó, bonitinhos na horizontal, que estão bonitinhos na vertical, que estão bonitinhos numa diagonal ou qualquer outra direção, a direção de uma reta que passa pelo suporte da mesa. Também é uma direção? É uma direção, tá legal? Então, direção é isso, pessoal. E o sentido? O sentido ele só passa a existir quando eu coloco ali uma seta, indicando para onde isso aponta. Entendi, professor? Ninguém aqui tem sentido. Não. Aqui em cima agora, ninguém tem sentido. Todas essas retas aqui, ó, só tem direção. Quando eu meter ali uma setinha, aí elas passam a ter um sentido, né, professor? E isso, para cima, para a direita. O sentido ele surge quando você coloca a setinha nessa reta aí. Então, a reta pode ser ali, ó, direção horizontal, vertical, papapá,
e o sentido surge quando você coloca esses carinhas aqui. Deu para entender a diferença entre direção e sentido? Isso é importantíssimo, porque quando você for estudar terceira lei de Newton, eu vou falar ação e reação. E eu vou dizer para você que a ação e reação têm a mesma intensidade, o mesmo módulo, né, professor? Isso, mesmo tamanho ali, isso. Beleza, a mesma direção. Aí você, opa, a mesma direção? Tá todo mundo para um lado? Não, direção. Horizontal ou vertical? Ah, tá, professor, a mesma direção, isso. Em sentidos opostos, uma seta vai estar para a direita e a outra seta tem que estar para a esquerda. Uma seta vai estar para cima e a outra tem que estar para baixo. Tá legal, pessoal? Não confundam mais direção com sentido. Sentido aparece quando eu coloco a setinha. Beleza. Agora, vamos lá. Eu gastei uns minutos fazendo isso aqui para a gente se divertir agora respondendo essas perguntas aqui. Quais vetores têm o mesmo módulo? Beleza, galera. Vamos olhar para a figura com muita atenção para ver quem tem o mesmo módulo aqui, ou seja, a mesma intensidade, o mesmo tamanho. O vetor A e o vetor B, você já tinha dito, né, professor? Eu já tinha comentado que o A e o B, todos dois têm a mesma medida, então tem o mesmo módulo. Vejam que o A ocupa 1, 2, 3 quadradinhos, o B também ocupa 1, 2, 3 quadradinhos. Seja lá qual for a unidade aqui, se cada um tiver uma unidade, os dois aqui teriam 3 unidades, né, professor? Isso, não vamos nos preocupar com isso agora, não. Percebemos que eles têm o mesmo módulo, né? Então, o A, o B tem o mesmo módulo. E tem mais um carinha que também tem o mesmo módulo que o A e o B têm. Eu quero que você olhe para cá, se concentra nessa figura. Quem tem o mesmo módulo que o A e o B também? Olha, o F ele ocupa 2 quadradinhos, né? Mas olha o E. O E ele começa aqui e ocupa 1, 2, 3 quadradinhos. Tem o mesmo módulo, a mesma medida que o A e o B? Com certeza tem sim. Então é A, B e E. Beleza, galera, beleza. Quem mais? Bom, esses 3 aqui têm o mesmo módulo e esses 2 também. Tanto C quanto D têm a mesma medida? Tem a mesma medida. Então, C e D. C e D têm a mesma medida. Perfeito, professor. Vamos para a letra B. Quais possuem a mesma direção? Mesma direção. Quem vai estar ali? Os dois na horizontal, né, professor? Os dois na vertical, né? Isso, os dois na diagonal. Show de bola. Então, A e B têm a mesma direção? Tem. Galera, A e B. Qual é a direção? Para ficar legal, vamos escrever aqui. Qual é a direção de A e de B? Davi, horizontal. Pode escrever. Show de bola. Horizontal. Show. Vamos ver agora o E e o F. Tem a mesma direção? Tem. Os dois estão na vertical. Então, vamos lá. E e F estão na vertical. Beleza demais. E agora sobrou também o C e o D, que tem a mesma direção, né, professor? Isso, C e D. Os dois têm a mesma direção, que seria aqui diagonal, tá? Eles estão ali na diagonal de um quadrado, na verdade. Se você olhar aqui, acompanha comigo aqui. Mais para frente, nós vamos ver que quando um vetor está assim, tipo um papel milimetrado, como esse aqui que eu tentei fazer no quadro, ele ocupa a diagonal aqui de um quadrado ou de um retângulo. O fato é que aqui nesse caso eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3 quadradinhos de base. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, beleza, professor, estou vendo sim. E ele tem 1, 2, 3 quadradinhos de altura. Estou vendo, Davi. E aqui é a diagonal desse quadrado aqui. Exatamente, todos esses quadradinhos aqui, eles formam um quadrado, né, Davi? Maior, né? Isso, esse cara está na diagonal. Ou seja, nada mais é aqui do que partindo esse cara ao meio, nós temos aqui um triângulo. E a gente vai ver mais para frente que tem como calcular esse cara aqui através do Teorema de Pitágoras, tá? Mas isso é mais para frente. Professor, quando você começa a falar essas coisas que a gente vai ver no futuro, começa a complicar. Calma, fique calmo, relaxa, relaxa. Então, mais para frente vamos ver isso. Nós teríamos uma base aqui, se cada um tivesse 3 unidades,
teríamos 3 unidades aqui, mais 3 unidades aqui, e isso aqui forma um retângulo, e através de Pitágoras a gente calcula essa hipotenusa aqui, que seria esse vetor D aí, tá legal? Mas isso é futuramente. Perfeito, professor. Qual é a letra C? Quais possuem o mesmo sentido? A mesma setinha, né, professor? Isso. O E e o F tá fora, porque um tá para cima, o outro tá para baixo. A para a direita, B para a esquerda, fora, fora. Só o C e o D, né, professor? Isso. C e D só dá eles, né, professor? É, só dá eles. C e D, C e D, C e D, tá em todas. Isso. Quais são iguais? Poxa, Davi, para ser igual, gente, para um vetor ser igual ao outro, todas essas coisas têm que ser iguais. Não pode ter uma diferente, não. Se tiver uma só diferente, já estragou tudo. É, professor? É. Então, tem que ter o mesmo módulo, tem que ter a mesma direção, tem que ter o mesmo sentido. Então, vejam, o A e o B, eles têm o mesmo módulo e a mesma direção, mas não têm o mesmo sentido. O E e o F têm a mesma direção, mas não têm nem o mesmo módulo, nem o mesmo sentido. E quem tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo? Professor, só o C e o D, né? Isso, C e D, então, é a nossa resposta. C e D está aqui pra gente. Beleza, pessoal? Bom, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado da minha aula 1 sobre vetores. Se isso aconteceu, se ela te ajudou de alguma forma, então se inscreve aí no canal, me dá essa força e ajuda a divulgar o Física 2.0. Até a próxima aula, aula 2 de vetores. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.